Fala pessoal, beleza? Estou gravando esse sprint de questões da banca Instituto Nosso Rumo, questões de língua portuguesa, para vocês conhecerem o perfil da banca Nosso Rumo, que é uma banca que vai realizar o concurso público da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré, interior do Paraná, 2024, tá? Então, nesse sprint de questões, eu peguei esse caderno de provas para o cargo de administrador, tá? Da banca Nosso Rumo, certo? Vamos lá. Eu achei a banca um pouco eclética, né? Ela cobra um pouquinho de cada assunto, bem condensado. Vamos lá. A primeira pergunta aqui, da banca Instituto Nosso Rumo, de língua portuguesa, nós temos um texto a seca. E a primeira pergunta vem lá. Leia o trecho abaixo retirado do texto. Bucle, em página notável, assinala a anomalia de se não afeiçoar nunca o homem às calamidades naturais que o rodeiam. Percebam que aqui nós temos então um trecho que ele está destacado. Vou destacar aqui de cor amarela para vocês ficarem mais fácil a visualização. Vamos lá. Então, olha só. A respeito do trecho em destaque acima, o que a gente é correto afirmar? O que a banca quer nesse caso? Que você identifique sobre o que diz respeito a esse trecho do texto. Letra A. É relativo ao sujeito homem na sentença? Se nós interpretarmos aqui as calamidades naturais que o rodeiam, esse o está se referindo ao homem, tá? Esse o está se referindo ao homem. Então, isso está se referindo ao homem. Então, o nosso gabarito aqui, portanto, então é a letra A. Ao sujeito homem da sentença, tá? As calamidades que o rodeiam o homem, tá? Eu tenho aqui um elemento de coesão, de retomada. Por isso, o nosso gabarito é a letra A. Na letra B, corresponde ao objeto direto? Não, tá? As calamidades naturais não é um objeto direto de um verbo da oração. Trata-se de um complemento nominal do verbo assinala. Quem assinala, assinala algo. Assinala o quê? A anomalia, tá? Não é complemento nominal. Lembrando que complemento nominal, ele complementa o sentido de um verbo acompanhado de preposição. Nós nem temos preposição ali. Letra D. Tem relação direta com o sujeito book? Não tem essa relação direta. As calamidades naturais que o rodeiam. Aqui a palavra o ela foi crucial para entender que está retomando a palavra homem, certo? Então, basicamente, a questão número 1 cobrou conhecimento do candidato a respeito de coesão textual. Número 2, vamos lá. No trecho, apesar das dolorosas tradições que conhece através de um sem número. Para trocar minha caneta aqui, só um pouquinho. Vamos lá, trocando a caneta. Opa! Só trocando a caneta, vamos lá. Então, aqui, ó. Apesar das dolorosas tradições que conhece através de um sem número, de terríveis episódios, a expressão sem número tem o mesmo sentido de. Quando ele fala nessa expressão sem número de terríveis episódios, ele está falando aqui sobre incontável, ou seja, que não dá para contar. Então essa questão aqui ela é uma questão de interpretação e fazer inferências no texto, tá? Sem número de terríveis significa incontável, que não dá para contar. Todas as demais ali não tem o sentido de limitado, e a número 2 cobrou a semântica no contexto, tá? Letra B, não é inadequado, não registrado, tá? Gabarito, então, 2, letra C. Vamos para o número 3. Deixa eu só trocar minha caneta aqui, só para fazer um teste aqui, agora sim. Vamos lá. Número 3. Assinale a alternativa em cuja sentença retirada do texto ocorre elipse. Pessoal, elipse, trocar a cor da caneta, elipse, o que é elipse? É a supressão de uma palavra no texto, tá? A elipse ela é importante para a construção textual porque ela possibilita que o candidato na elaboração, por exemplo, de uma redação, ele evite repetição de palavras. Então, a elipse é uma estratégia textual para você não repetir palavras no texto,
Porque automaticamente, quando você vai escrever um texto, você repete palavras, demonstra que você tem pouca propriedade vocabular, pelo menos para o corretor do texto, certo? Vamos lá. Então aqui a banca, ela quer candidato a assinada alternativa que nós tenhamos elipse, tá? Elipse é supressão de uma palavra no texto. Anota isso no seu material de estudos. Vamos lá. Na letra A. Nenhum povo tem mais pavor aos terremotos que o peruano, ó. Que o povo. Nós temos aqui, ó, que o povo, tá? Não, deixa eu arrumar aqui que ficou feio. Ó, nós temos aqui a supressão da palavra povo, tá? Povo. Só não repara na minha coordenação motora. Povo, tá? Então aqui, chama a atenção de vocês, há uma supressão. Aqui o peruano, que o povo peruano. Então observe que ao invés dele repetir a palavra povo 2 vezes, ele suprimiu esse termo. Só que ficou implícito na oração. Por isso que o nosso gabarito, então, qual é o nosso gabarito? Gabarito é a letra A, tá? Na letra B, de repente uma variante trágica não tem a supressão de um termo, tá? Não tem a supressão de um termo. Mas o nosso sertanejo faz a exceção à regra, não tem a supressão de um termo, certo? A seca não apavora, não tem a supressão de um termo, certo? Vamos para o número 4. A partir da leitura do texto, é possível afirmar. Então, ou seja, toda vez que a banca Instituto Nosso Rumo colocar lá a partir da leitura do texto, a gente vai fazer um exercício do quê? De interpretação textual, certo? Vamos lá. Então, nós temos esse texto aqui, de repente a seca, uma variante trágica, aproxima-se a seca, o sertanejo adivinha. Vou pedir para que vocês pausem o vídeo, para que vocês façam a leitura prévia, tá? E depois voltem aqui para a gravação do vídeo, tá? Qual é o nosso gabarito aqui? O que acontece? Nesse tipo de questão, vai ter, lógico, uma questão correta e as demais elas vão extrapolar o texto. A letra A seca, ao contrário do que se imagina, é uma tranquilidade para a vida sertaneja. Isso aqui está errado, isso aqui é uma extrapolação do texto. Nas provas de interpretação textual, a gente tem que ficar ligado nisso, tá? As questões que vão extrapolar o sentido do texto, ou não tem uma vinculação com o texto, como se fosse uma contradição, tá? Letra B. Não há qualquer preparo do sertão. É claro que a gente sabe da resistência, da luta dos sertanejos para esse lugar de seca. A gente sabe, né, como bagagem cultural de conhecimento de mundo. Na letra C, ao contrário de quase todo mundo, de todo ser humano, ao contrário de quase todo ser humano, o sertanejo consegue se acostumar a situações inóspitas. Embora você não soubesse o que significa inóspitas, a gente, pelo contexto aqui da leitura do texto, até vou grifar para vocês aqui, deixa eu pegar minha caneta, elementos aqui do texto. Então, nosso gabarito é a letra, C. Tá? Por que o gabarito é a letra C? Nós temos vários trechos do texto, ó, com os escassos recursos das próprias observações dos seus maiores, em que ensinamentos práticos se misturam a extravagantes crendices, tem procurado estudar o mal para conhecer, suportar e suplantar. Ó, o nosso sertanejo faz exceção à regra. A seca não apavora. Quer dizer que o sertanejo, ele está ali na luta, é um complemento à sua vida tormentosa, quer dizer, a luta de resistência do sertanejo. Então, por isso que o nosso gabarito é a letra C, tá? E olha aqui, ó, o sertanejo não foge logo, tá? Dando essa ideia de resistência. Então, o sertanejo, olha aqui, ele consegue se acostumar a situações... Opa, só vou arrumar aqui. Então, a gente pode perceber que o sertanejo, ele consegue se acostumar a situações inóspitas. Por isso que o gabarito da número 4 é a letra C. Na letra D ali, todo sertanejo escapa da seca assim que nota? Não, ele luta, ele fica e luta. Alguns, né, ficam e lutam. Então tá errado a letra D tá errada, tá? Não é a letra D, certo? Nosso gabarito da 4, letra C. Vamos lá. Número 5. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, a sinal alternativa correta em relação à ocorrência do uso da
a ocorrência do uso da crase. Deixa eu trocar minha caneta aqui. Isso, vamos lá. Então, a banca, ela cobrou crase. Crase é um fenômeno fonético. Para quem não assistiu, no canal eu trago alguns vídeos com um pouquinho da teoria e resolução de questões de crase também, tá? Então acompanhe o canal lá. Vamos lá. Crase basicamente é um fenômeno fonético, a junção de duas letras A, de duas letras, A mais A. A de preposição e A mais artigo definido, tá? Que nós temos a ocorrência. Vamos lá. Então a banca ela quer alternativa correta. A banca ela quer alternativa então correta. A banca ela quer alternativa correta em relação à ocorrência da crase. Letra A. Não tinha nada a declarar. Crase diante de verbo sai de perto. Por que que nós não temos crase diante de verbo? Porque verbo não aceita artigo definido. A, tá? Crase diante de verbo sai de perto. A banca quer a alternativa correta, tá? Letra B. Chegarei daqui a 10 minutos. Crase diante de palavra masculina não combina. Crase diante de palavra masculina não combina. Letra C. Dirija-se àquele portão, pois este encontra-se interditado. Observe o seguinte, a palavra aquele é uma palavra que é grafada desse jeito, porque ela é uma exceção lá, a crase diante de pronome, tá? A palavra aquele é grafada com esse acento. Nosso gabarito, então, é a nosso gabarito, então, é a letra C, tá? A palavra aquele é grafada com acento grave indicativo de crase. Você vai sair a esta hora, crase diante de pronome passa fome, tá? Crase diante de pronome passa fome. Então, por isso que a letra D ela tá incorreta. Então, nosso gabarito do uso da crase é letra C, tá? Vamos agora analisar as outras questões. Vamos lá. Questão número 6. Assinale a alternativa que apresenta um vocábulo grafado, de forma inadequada ao contexto no qual está inserido. Então, aqui a banca cobrou ortografia, tá? Letra A. Os eleitores devem ficar atentos às sessões, ó. Sessões escrito assim significa sessão de votação. Então não é a letra A. A banca ela quer a alternativa incorreta. Foi aprovado com honra, sendo cumprimentado? Não, cumprimentado com a letra U. Então tá errado aqui essa escrita. Nós achamos então o gabarito nosso a alternativa incorreta, a letra B, tá? Letra C. A dissensão sobre o acordo impossibilitou que este ocorresse. Perfeito. Que a banca ela quer a incorreta, então não é a letra C. Letra D. A pena foi infligida após ser pego em flagrante. Tá escrito correto. Nosso gabarito, então, letra B. Alternativa que apresenta a grafia inadequada, certo? Na letra número 7, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à concordância nominal. Quando nós falamos em concordância nominal, o que a gente tem que lembrar? Concordância nominal é a concordância entre as classes de palavras, tá? Vamos verificar aqui a concordância nominal. Concordância nominal, concordância entre nomes, entre classes de palavras. Na letra A, então a banca ela quer a alternativa correta, tá? A banca ela quer a alternativa correta. Vamos lá. Soaram 6 horas. O que é que soaram 6 horas no relógio da torre? Perfeito, a letra A. Nosso gabarito é a letra A. O que é que soaram? Ó, tá no plural, 6 horas no relógio da torre. Perfeito, tá? É o nosso gabarito. Concordância nominal. Soaram 6 horas, certo? Nós temos aqui 6 horas no relógio. Perfeito, concordância nominal. Agora, nasceu com 3 quilos e 200 gramas. E 200 gramas. Tá errado a letra B. Ficou meia confusa? Não. Ficou meio. O meio, aqui, tanto para homem quanto para mulher. Ficou meio confusa. Ficou meio confusa.
tá? Letra C tá errado por isso. É proibido a entrada. Olha só, a expressão é proibido na concordância nominal, as bancas adoram explorar, tá? As bancas de concurso público nas questões de português, elas adoram cobrar, porque na oralidade as pessoas erram bastante, as pessoas costumam falar é proibido a entrada. Por que tá errado aqui? Toda vez que eu tenho lá um determinante, o a é um determinante. Por quê? Tá determinando entrada. É a entrada, palavra feminina. Então eu tenho aqui, o correto seria é proibida. É proibida. Esse o tá errado, tá? É porque tem o a. Se não tivesse o determinante a, ficaria no singular, mas ficaria no masculino. Só que eu tenho o determinante a. Então o correto é proibida a entrada. Toda vez que nós tivermos a expressão é proibido, lembra do determinante. Se tiver o determinante a, isso aqui fica no feminino. É proibida a entrada. Por isso que está errado aqui. A banca aqui é a alternativa correta. Então nós temos aqui, certo? Número 7, o gabarito é a letra A. Na questão número 8, nós temos aqui uma sequência de imagens. Nós temos aqui uma tirinha, uma sequência de imagens. Não deveríamos viver com arrependimentos, diz ali o cachorrinho, né? Eles podem acabar com a gente. Sei de algo que não fiz, que me atormenta há anos. Nunca mordi ninguém. Olha a expressão facial do cachorro. Ele diz que nunca mordeu ninguém, mas ele está correndo atrás da menina. Então vamos identificar aqui o que está pedindo aqui a questão número 8. O sujeito da oração no último quadrinho. O que nós podemos observar aqui? O sujeito da oração no último quadrinho, vamos lá. Vou pegar a minha caneta, vamos trocar aqui. Então, olha só. No último quadrinho, nunca mordi, né? Nunca mordi. O sujeito aqui, ele é elíptico. O que é o sujeito elíptico? Ele está implícito, ele está oculto. Elíptico significa oculto. Sujeito oculto, tá? Então, o sujeito nunca mordi. Quem que nunca mordeu? Eu, né? Sujeito oculto, eu, tá? Elíptico, oculto. Não é sujeito composto, então vamos aqui eliminar. Não é composto, não é indeterminado, porque no contexto aqui da tirinha você consegue identificar, e não é inexistente. Sujeito elíptico, oculto, eu nunca mordi ninguém. Quem diz isso? O cachorro, porém ele está fazendo o contrário, né? Está correndo atrás com a boca aberta. Nosso gabarito, então, da 8 é a letra B. Para a gente encerrar, nós temos a questão 9 e a questão número 10. Vamos lá. Na questão de número 9, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta em relação à colocação pronominal. Quando nós falamos em colocação pronominal, o que tem que ficar claro é onde nós iremos colocar o pronome em relação ao verbo. Se é antes do verbo, se é no meio do verbo ou após o verbo, tá? Na letra A, então a banca ela quer a alternativa correta. Não abalou-se com o fim do seu noivado. A letra A está errada porque o não é advérbio de negação, o não é palavra atrativa. Não atrai próclise. Então aqui seria não se abalou. Esse se ele está errado, tá? Ele tem que vir na frente do verbo, antes do verbo. Então, é próclise por palavra atrativa. A letra A ela está errada por isso. Então, a letra A ela está errada por isso. A banca quer a alternativa correta, tá? Me entreguem amanhã o trabalho de ciências. Observe o seguinte, eu não posso iniciar oração com próclise. Não posso iniciar oração com próclise. Eu não posso iniciar oração com próclise, tá? Isso é um caso proibitivo de colocação pronominal, próclise. Gabarito, a letra B tá errada, então. Letra C. Nunca coloque-se em segundo plano. Observe que a palavra se ela está colocada errada. Nunca é advérbio. Nunca é palavra atrativa. Nunca é palavra, corrigindo aqui, nunca é uma palavra atrativa. Então, se é uma palavra atrativa, ela atrai a próclise. Nunca se, tá? Nunca se coloque. Então, aqui, ela está errado o gabarito. Não é a letra C. Encontrei o desorientado no corredor. Encontrei o perfeito, tá? Nós temos aqui um caso de ênclise. Após encontrei o
Então, nosso gabarito, perfeito, nosso gabarito, então, é a letra D. Encontrei o desorientado no corredor. Certo? E para a gente encerrar esse sprint dessas 10 questões da banca Instituto Nosso Rumo, número 10. Leia a oração abaixo. Os alunos desobedeceram às ordens da diretora e foram à escola sem uniforme. É correto afirmar que na oração acima ocorre um erro de... O que nós temos aqui, gente? Nós temos um erro de regência. Nós temos um erro de regência verbal. Regência. O que é a regência? Regência verbal é quando o verbo ele exige complemento, esse complemento obrigatoriamente acompanhado de preposição. Nesse caso aqui, esse erro de regência verbal está vinculado à crase. Os alunos desobedeceram. O verbo aqui desobedecer, quem desobedece, desobedece a alguém, alguma coisa. Nós temos as ordens, que já é palavra feminina. Então eu tenho aqui a mais a. O que faltou aqui? Esse acento grave indicativo de crase, tá? Então, aqui, o que faltou aqui? Faltou esse acento indicativo de crase. Os alunos desobedeceram às ordens, então teria que ter esse acento grave indicativo de crase. Aqui no final eles empregaram perfeitamente, ó. E foram a algum lugar, ó. Foram, o verbo, ó, o foram. Quem vai, vai a. Nós temos o a de preposição, que o verbo pede, do verbo foram a algum lugar, mais a escola, a palavra feminina. Aqui tá perfeito, ó. Então, faltou esse a aqui com esse acento, aqui no outro. Aqui tá perfeito, e aqui faltou. Por isso que é erro de regência verbal, certo? Não é erro de concordância verbal, não é conjugação verbal e nem pontuação. Percebam que aqui a banca colocou regência verbal, mas a banca poderia ter colocado erro de crase. Claro que se a banca colocasse isso daqui, ficaria mais fácil o candidato identificar. Lembre-se, regência verbal, nesse caso aqui, está vinculado a crase, ou seja, o verbo desobedecer, quem desobedece a alguém ou a alguma coisa. Então veja que o verbo desobedeceram é verbo regente, que pede complemento acompanhado de preposição. E o complemento às ordens, a já é palavra feminina, então aqui a junção da preposição a mais artigo a, ficou esse a com acento grave, as com acento grave. Então aqui o correto, né, seria as, faltou esse acento aqui em as ordens, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Eu peço novamente para que vocês possam, quem não se inscreveu, se inscrever no canal Língua Portuguesa para Concursos Públicos, Professor Almir, ativar o sininho e bora lá acompanhar as novidades do canal, certo? É muito importante seu feedback, o seu comentário nos vídeos, nas aulas aqui no YouTube, tá bom? Um grande abraço a todos!